E é por isso que Lords of the Fallen 2 me interessa mais do que qualquer anúncio de Souls-like dos últimos anos, porque esse jogo é mais do que uma sequência vindo de uma franquia de sucesso. É uma segunda chance, e o estúdio claramente sabe disso. O que a Hexworks está dizendo sobre o game é revelador, justamente porque é honesto sobre onde o primeiro apanhou. James Lowe, diretor do projeto, resumiu a filosofia da sequência em uma frase: respeitar o investimento de tempo do jogador. E isso, para mim, não soa como frase de marketing vazia. É uma admissão direta de que o jogo anterior não fez isso bem. Onboarding melhor, sistemas mais claros, menos fricção, desafio que tensiona sem frustrar, encounter design mais intencional, com menos sensação de dificuldade artificial por volume ou pressão injusta. Isso descreve exatamente os pontos onde o Lords de 2023 perdeu parte da crítica e da comunidade. O estúdio não está prometendo isso porque acha bonito prometer, está prometendo porque sabe o que precisa corrigir. E aí entra o problema maior que essa sequência precisa resolver. Um problema que vai além dos bugs e da performance. É o problema de identidade. Porque esse é um gênero cheio de jogos que copiam a casca e esquecem de construir uma sensação própria. Tem barra de estamina, golpe pesado, esquiva curta, inimigo punitivo, checkpoint estratégico. Tudo no lugar certo. Mas falta a pergunta mais importante: qual fantasia esse jogo quer que eu viva? Muitos Souls-likes morrem como jogo ok. Funcionam, entregam e você esquece. O Lords de 2023 flertou perigosamente com isso, apesar da ideia dos dois mundos. E para essa sequência, os devs parecem ter entendido que competente é bem diferente de suficiente. O discurso da Hexworks vai direto nessa direção. Em entrevistas, a direção deixou claro que considera importante que o jogo não pareça só mais um From-like. A intenção não é sair do gênero, é ocupar um espaço dentro dele que a From não ocupa do mesmo jeito. E a diferença começa no combate. O que está sendo descrito não é só combate mais rápido, é uma mudança de postura. Tem Souls-like em que você entra numa luta tentando sobreviver, e tem Souls-like em que você entra tentando dominar o confronto. O Lords 2 quer ficar mais perto da segunda sensação. Ficar no bolso do inimigo, empurrar o ritmo, aplicar pressão, impor o seu jogo, em vez de só esperar a janela de punição. Quando eu vi o material de gameplay e li as entrevistas, essa intenção ficou clara, e é genuinamente diferente do que o primeiro jogo vendia. Junto com isso vem a promessa de mais espaço para experimentação de build. Lowe comparou com a experiência em jogos da From, dizendo que ali o jogador tende a encontrar uma build e ficar preso nela. O Lords 2 quer reduzir esse atrito. Mais dual wield com movesets próprios, mais diferença real entre classes, mais motivo para testar caminhos diferentes. Um jogo que deixa você experimentar mais, cria uma relação diferente com o jogador desde o começo. Mas o ponto mais forte da identidade desse jogo não tá no combate, tá na estrutura do mundo. A dualidade entre Axiom e Umbral continua sendo a melhor ideia da franquia, e a sequência parece estar apostando nisso de verdade. Dois mundos totalmente exploráveis, renderizados de forma contínua, sem loading screen entre áreas conectadas. Um umbral mais expandido, mais ameaçador, que muda de bioma para bioma em vez de manter aquele tom uniforme do jogo anterior. Isso importa, porque a maioria dos Souls-likes tenta se diferenciar pelo combate. Lords of the Fallen tem uma chance real de se diferenciar também pela estrutura da experiência. O mundo não é só cenário, é parte da tensão. Você não só atravessa lugares, você navega entre estados da realidade. E junto com isso, vem uma estética que o marketing inteiro do jogo está abraçando sem hesitar. Brutalidade. Sangue, mutilação, peso físico, execuções extremas, fanatismo, ruína. Não como detalhe cosmético, mas como parte da fantasia. Menos contemplação, mais invasão, mais carne, ferro e consequência visual em cada golpe.
Se isso for bem executado, separa o jogo de uma sensação mais misticista ou melancólica que outros Souls-likes carregam. A pegada aqui é outra, é identidade. Agora, o freio necessário. Tudo que eu falei até aqui é intenção de estúdio, material pré-lançamento e discurso de entrevista. E eu aprendi com o Lords de 2023 que intenção boa não garante execução boa. O jogo anterior tinha a ideia dos dois mundos, que era genuína e original, e mesmo assim saiu com problemas sérios de performance, enemy placement questionável e aquela sensação de que várias partes do jogo não tinham sido testadas o suficiente. 70 updates em 2 anos não é suporte pós-lançamento robusto, é correção contínua do que deveria ter saído diferente. E agora o Lords 2 está prometendo muito ao mesmo tempo. Mundo seamless, 2 mundos renderizados simultaneamente, mais escala, mais biomas, combate mais agressivo, build mais livre, onboarding melhor, polimento de Day One, pós-lançamento de expansão em vez de correção. É uma lista longa para um estúdio que ainda está provando que consegue executar em Unreal Engine com essa escala. Pode sair tudo redondo, mas o risco de alguma dessas promessas não chegar ao produto final ou chegar incompleta é real. O grande teste não vai ser o trailer, nem o review e nem o Day One, e principalmente vai ser a nota de usuários, porque a própria CI Games declarou publicamente que a meta é passar de 80 nas avaliações. O Lords de 2023 ficou abaixo disso nas avaliações de usuários. Essa é a barra que eles precisam superar na prática. Dito isso, o Lords of the Fallen 2 fica muito mais interessante quando você para de olhar como mais um Souls-like sombrio e começa a ver o que ele realmente é. Um jogo que está tentando resolver de uma vez o problema de identidade que travou a franquia desde o começo. Copiar estrutura é fácil, copiar clima é fácil. Difícil é fazer o jogador sentir que aquele mundo, aquele combate e aquela fantasia só poderiam existir naquele jogo. Eu não sei se a Hexworks vai conseguir, mas pela primeira vez desde o anúncio da franquia, parece que eles sabem exatamente o que estão tentando fazer e por que precisam fazer diferente. E isso já é um começo bem mais sólido do que existia em 2023. Me fala nos comentários, para um Souls-like ter identidade, ele precisa se afastar da From ou basta fazer melhor aquilo que quase todo mundo copia mal? Se inscreve no canal para não perder esse tipo de conteúdo e aproveita e deixa um like e compartilha. Isso ajuda muito o meu trabalho.